espécies, né? É que construiu essas utopias, desses sonhos, desses desejos que nos trouxe até aqui, das cavernas até aqui. Por exemplo, vamos trabalhar uma utopia do iluminismo, né? Você falou aí um pouco. O iluminismo inaugurado com a revolução muito radical que nos ilumina, vamos dizer assim, que nos ilustra, né? Que nos ilumina até hoje, que é a Revolução Francesa, né? O ideário de liberdade, igualdade e fraternidade. Andou pouco até aqui esse ideário, que tomou uma nova qualidade no século XX com as revoluções, com a Revolução Russa, que impactou o mundo, né? Não foi à toa que o Eric Hobsbawm disse que o curso do século XX foi a inauguração, foi a Revolução Russa em 1917 e o término, o esgotamento do modelo soviético em 91. Não é? Então, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva da utopia e da realização do que se pode fazer. Não é? Então, isso é muito importante, que isso nos dá ânimo. Eu quero parabenizar todas as duas intervenções, muito generosas, com muito afeto, com muita sensibilidade, né? No sentido do ser, né? Humano, e não do ter. E, na verdade, se a gente não for ser humano, a gente não vai repetir esse modelo por mais de 200 anos. Porque o planeta é finito e os recursos naturais são finitos. Que isso não era a perspectiva do século XIX, que a perspectiva do século XIX era outra. Porque se achava, né, com a ciência, século XVIII, não é século XIX, com a ciência, com a tecnologia, que nós íamos acontecer. Né? E aconteceu um pouco, não aconteceu tanto. Então, há muito o que se fazer. Né? E eu queria saudar, eu queria fazer essa intervenção, que eu fui provocado, como eu ouvi a questão que foi colocada nesse instante, e ia ficar bem calado, mas eu não consigo ficar calado com tanta afeto, com tanta generosidade. E quero parabenizar as intervenções e as falas de vocês que me ensinaram muitas coisas que eu não sabia da experiência de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Sua fala me lembra da perspectiva de Krenak sobre humanidade. A professora Raquel vai saber. Ele diz que a gente vive a ilusão de ser humanidade, porque é como se ser humanidade fosse algo apartado do que é ser natureza. E ele acredita no caos que a gente vive hoje, inclusive o caminho para a extinção, como o senhor mencionou, por isso, por viver a ilusão de ser humano e não de ser parte da natureza, de não ser natureza. Krenak diz, não existe nada que não seja natureza, porque o humano quer ser não natureza. Lembrando do Krenak, ele traz essa questão, né? Ele diz que todas as comunidades foram colocadas nesse grande liquidificador chamado de humanidade. Ele usa esse termo, né? Imagina um liquidificador com diferentes modos de vida batendo ali, tudo isso à humanidade, e a gente atribui o antropoceno, né? Esse momento de que os seres humanos têm uma força de impacto geológico no planeta Terra, à humanidade. Mas quem é o antropos do antropoceno? Quem que é essa humanidade capaz de gerar esses impactos, né? E aí o problema é muito claro, é uma racionalidade eurocêntrica, exploratória, degradadora da natureza, né? Conquistadora da natureza. Não é todos os seres humanos existentes nesse planeta, né? Mas essa questão do termo humanismo surgiu da citação do Paulo Freire. É uma citação. E aí eu queria só destacar que o Paulo Freire usa esse termo num outro sentido, né? Ele usa no sentido de um processo educador que tem a potência de que os educandos sejam mais, a busca pelo ser mais, né? Que é a busca do homem sujeito e não do homem coisa, do homem objeto, né? Então ele está usando aí o termo humanização nesse sentido positivo, que é diferente do sentido humanista que o Jorge trouxe em termos históricos, né? De concepção da história da ciência. E aí eu queria apresentar um filósofo indiano, que eu gosto muito da leitura da obra dele, chamado Prabhat Sarkar. E ele diz que para pensar a educação, para pensar a continuidade da vida nesse planeta, o humanismo não basta.
vereadora Indiana. Eu gostaria, seria um pouco mais direcionado na Raquel, né? Seria, mas as pessoas podem contribuir, tem muito a contribuir. E aí entra um pouco na cena que a colega trouxe. Pensando em Paulo Freire, já puxaram aí, né? O pessoal da nossa pedagogia, pensando nessa utopia que tu trouxe, pensando no inédito, viável, outras formas de pensar que devem ser utópicas, mas como torná-las viáveis, pensando nas experiências que tu descreves aí na tua fala, como, juntando aqui com a fala da Vicente, como poder fazer uma pedagogia solidária e introjetada em espaços acadêmicos que são duros, que nascem daquele humanismo moderno, da modernidade, em que a natureza é algo a ser sobrepujado, controlado, dominado, sem amarrar isso, permitindo esse mergulho e essa vastidão de experiência. Que eu não quero vocês, eu quero que vocês me dêem a resposta. De preferência, uma resposta bem fácil de ser seguida. Claro, passo a passo, como você fez sua apresentação muito belamente. Eu acho que é uma luta continuada, uma luta de resistência e resistência continuada, né? Nós temos pensado estratégias de âmbito pedagógico em termos didáticos, né, de criação de uma cultura, de um ambiente para isso no processo educador. E aí a gente tem chamado isso de método OCA, de educação ambiental. A gente vai fazer um mini curso aí quinta-feira sobre esse componente do método OCA, quem quiser aprofundar um pouco mais nisso, que tem algumas diretrizes pedagógicas, isso num contexto de processo educador. Mas pensar o processo educador não é suficiente, tem que pensar o processo institucional, tem que pensar o processo social, né, dos movimentos da luta que nós estamos inserindo. Então é criar estratégias continuadas de luta, resistência e que vão se adaptando nesses contextos, né? E a gente está batendo muita cabeça também, encontrando esses caminhos, mas interpretando que em busca de uma utopia mais ampla, de transição para sociedades sustentáveis, como a gente tem iniciado, todos os caminhos que vão nessa direção são importantes. Não importa se é com criança, com idoso, se é na escola, se é na universidade, se é em educação ambiental ou formal, não importa. Tudo precisa ser feito, porque é uma tarefa muito árdua, né? Então vai da gente compreender qual o espaço, qual a direção que cada um de nós tem chamado de atuar, mas todos são importantes. Muito bom. Na verdade, sim, eu acho que é uma pergunta que quem deixou foi a Thaís, né? Como né, que a gente vai poder conciliar, porque eu acho que é uma tarefa, não é só sua, né? É uma tarefa nossa, professores formadores, né, também. Como é que a gente vai conciliar, dentro de uma proposta de educação ambiental, né, essa relação com as comunidades tradicionais, né? Eu acho que isso é uma questão, assim, que está no debate da educação ambiental há 30, 40 anos e ela não consegue avançar, né? Porque há sempre um tensionamento. Até estava falando com um professor que vai almoçar com a gente, dizendo que eu escrevi o primeiro livro sobre o projeto Tamar. Então, assim, o projeto Tamar, ele trabalha com as comunidades pesqueiras. Essas comunidades pesqueiras recusam o projeto Tamar. Elas não aceitavam a intervenção, mas o projeto Tamar sempre divulgava educação ambiental, desenvolvimento sustentável. Aí a gente vai ali na Praia do Forte e vê o shopping a céu aberto, como falou a Bereni, né? Então, assim, tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas foi a muita resistência da comunidade. Então, assim, como é isso? Qual é, então, a saída, né? Em que medida essas comunidades estão sendo ouvidas? Como é que funciona, né? Como é que essas pessoas estão sendo ouvidas por aqueles que trabalham numa educação ambiental? Estão sendo? Que tipo de articulação é feita, sabe? Concretamente? Porque, na verdade, sabe o que eu acho, gente? Eu acho que muitas vezes as questões acabam discursivamente. Sinceramente, acabam
de estudo, assim, porque perpassa muito pelo meu próprio amor, pelo meu amor, pelo amor que eu desenvolvo por mim mesma, né? E a gente não tem, para começar, a educação do corpo. Nas escolas, na universidade, a gente não tem educação que fala sobre as nossas sensações, sobre os nossos sentimentos, sobre as vazões, né? De como a gente é perpassada dentro desse liquidificador, né? Sem contar todas as outras teorias do humanismo, iluminismo, antropocentrismo, que vão, e das ciências fragmentadoras, que vão dividir os nossos corpos, vão nos desmembrar, e depois a gente precisa fazer um processo de reintegração que muitas vezes não vai acontecer. Isso desde as ciências médicas, né? Que a medicina, né? Sem contar no poder, já passa pelo poder, né? Nas oficinas de manhã a gente discutiu muito isso, né? Das corporeidades. Te perpassa pelo poder. Então a gente fala em educação ambiental, educação corporal, educação e várias outras, né? Educações. O que é que realmente está acontecendo na prática, para além do discurso, para além das teorias, sejam as teorias pós-modernas, líquidas, contemporâneas, ou as teorias clássicas. Como é que isso está se traduzindo em didática e metodologia para que efetivamente ocorra uma transformação prática? É um emaranhado, né, que a gente acha que a humanidade, assim, seja o que seja a humanidade, acho que está tentando. Eu sou camponesa, né, eu nasci e me criei na zona rural, praticamente isolada durante 20 anos, né. Quando eu vim para a universidade, o corpo foi assim, eu falei em outro momento que eu quase perdi minha alma, meu espírito na cidade, na própria universidade, né, porque eu sempre falava, eu sou do campo, e não tinha mais pessoas para emitir a voz, então o tempo, o momento, tudo é muito, muito diferente. E a sociedade e essas instituições, elas não estão preparadas para isso. Então não adianta a gente falar de educação ambiental e vir com aquele discurso medíocre de plástico, de reciclagem, de não sei o quê, que é fugido, desculpe a palavra. Não adianta a gente estar no academicismo e estar aqui, né, em verborragias, sendo que agora eu tenho uma rifa solidária de um companheiro da saúde, eu sou terapeuta integrativa, né? E de práticas populares em saúde, ele está com a perna quebrada, ele é agricultor, camponês, né, assentado no MST, e ele aprende acupuntura de maneira popular, acupunturista, trabalha com diversas práticas de medicinas, inclusive medicinais orientais. E eu preciso que o amor ele seja efetivo, né, nessa prática que é dolorosa também. A gente precisa falar das dores, e falar das dores em um mundo que foge, esconde-se a si mesmo também é complicado, né? Então, são muitas discussões para a gente se chegar, né, nesse diálogo, que a gente consiga sentir, né, essa essência, essa sutileza de existir, né, que é a própria natureza. Então, é processos. São muitos processos. Eu não tenho uma resposta e nem vou ousar falar sobre o campo da educação ambiental na relação das comunidades tradicionais, né? Mas eu fiquei com algumas reflexões assim, sobre esse histórico e essa crítica, né, desse movimento, né? Eu fiquei pensando que em 92 foi a época 92 no Brasil, quando se começou a falar em desenvolvimento sustentável. E havia ali uma disputa de terminologias, inclusive, que culminou numa proposição da sociedade civil do Tratado de Educação Ambiental para a Sociedade Sustentável, que vai na oposição, eu diria, do desenvolvimento sustentável, né, dentro das jornadas internacionais. Em 97, sai a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil. Então, a Política Nacional no Brasil tem menos de 30 anos. Mas ainda assim, de lá para cá, foram construídas uma série de políticas, inclusive estruturantes, como o Programa de Formação de Educadoras e Educadores Ambientais, o Programa Nacional de Educação Ambiental, que foi revisado na
série de vezes, né? A estratégia de comunicação para habilidades de conservação, isso pensando em políticas instituídas. O próprio Programa Nacional de Escolas Sustentáveis, que não foi oficialmente instituído, mas foi capitularizado, as diretrizes funcionais, enfim, uma série de políticas que foram instituídas, mas para além disso, uma série de políticas, de programas, de planos que foram desenvolvidos não só pelas instituições de âmbito nacional, né, especialmente ligadas ao RNA, como o IBAMA, CNBio, etc., mas compreendendo a sociedade civil organizada também como fazedor de política pública. Então, numa abordagem multicêntrica de política pública e não estadocêntrica. Então, compreendendo que, desde que seja de interesse público e que tenha uma força de movimento instituinte, a gente consegue sim incidir políticas públicas enquanto sociedade, né? Então, eu fico pensando que, embora haja muitas críticas e disputas no campo da educação ambiental, inclusive de compreensão sobre sustentabilidade, né, que foi a coisa que ela tinha trazido anteriormente, eu visualizo uma série de avanços no amadurecimento, não só no âmbito das políticas públicas, mas das redes de educação ambiental, da pesquisa de educação ambiental nessas últimas décadas. E, assim como outras áreas, há um longo caminho para ser percorrido, mas estamos buscando essa estruturação, especialmente cada vez mais compreendendo que não se faz a educação ambiental como uma caixinha separada das outras áreas do conhecimento, né? Buscando cada vez mais transversalizar a educação ambiental nas diversas secretarias do município, por exemplo, nos diversos ministérios do âmbito do governo federal, nas diversas frentes de cursos, né, de educação superior, mas não trabalho da noite para o dia, né? Especialmente pelo amadurecimento, eu acho, do campo teórico-filosófico da educação ambiental. Em termos práticos, falando, né, que eu conheci e pratico, não sei se vocês conhecem, por exemplo, a Teia dos Povos. A Teia dos Povos, a Teia dos Povos, que é uma articulação que existe, assim, né, formadora e formativa na verdade, tem quase uma década. E é uma articulação com diferentes povos, né? Que se propõe justamente se mobilizar e fortalecer a partir dos seus próprios territórios. Então é muito difícil ter muitas políticas institucionalizadas, muitas políticas lá, que a gente sabe que vai ser do papel. Que não vai sair do papel, porque as teorias do SUS em outro exemplo, são muito belas, mas a propriedade privada ela sempre vai estar, porque a gente tem que observar que a gente está em uma sociedade em que a Constituição ela é burguesa. No artigo foi instituída a propriedade privada, a liberté, égalité, fraternité e propriété, né? E, por exemplo, é concreta. Essa educação ambiental, ela está saindo dos povos, está saindo das próprias pessoas, no tempo prático, é isso que está acontecendo, já está acontecendo. São micro-revoluções que estão acontecendo nos locais, nos territórios, desde que leve seu kit sem terra, seu prato, sua colher, seu garfo, sua faca, né, até a gente estar se reeducando em processos contínuos de trocas, né? E por eu estar na cidade, morar na cidade, eu não vou falar mais dos sustos que eu tenho em relação ao consumo, né, que existe, das pessoas elas não saberem o que é o cultural, o que é crescer, né, como é crescer, que isso é amor. Quando você vê uma semente brotando, germinando, você está vendo uma vida eclodindo e resistindo para poder sair, né? Então, acredito que a gente está vivendo tempos muito graves, assim. Não porque o relatório da ONU falou agora na Suíça que está grave e tal, gente, mas tem esperança. Esperança a gente continua, né? Com essa morosidade, com essa resistência, porque também a resistência ela machuca, ela adoece, ela dói, a resistência mata. A gente precisa também, acho que, observar o discurso de resistir, porque a resistência mata, a gente sabe quem estão nos frontes e quem estão morrendo. A gente sabe, né? As educações elas passam por isso, né? Mas existem esses movimentos dos povos auto-organizados que já estão acontecendo e essa educação popular ela está acontecendo a partir das bases, então é as bases,
né? E é os trabalhinhos que a gente fala que é de base no sentido de transformar mesmo. E é trabalhinho daqueles que não sabem de formiguinha, né? Mas que está acontecendo. Está acontecendo. Mais alguém? Posso... Ai, eu ia... Ela chega a falar aí. Quem eu ia falar? Por favor. Então, mais do que propor-se a mergulhar no mundo, pensa do lugar. Como já disseram aqui, né? A cabeça deles, algumas pesquisas, que a gente devia se permitir ser inovador, ao contrário, permitir absorver então na universidade essas outras coisas que estão para além da gente, principalmente por um pensamento. Eu sou maluco, eu sou pedagoga, eu sou meio das palavras, né? Eu sou das linguagens mais lógicas, das linguagens. E a palavra aqui, a prof. Manuela, falou ali de caos, por exemplo, né? Do caos, e a gente vive em tempos de caos, lembrar que todas as cosmogonias nascem do caos. Só o caos é criador. Então, esse momento de extrema tensão entre diversos conhecimentos diferentes e vivências, são momentos extremamente fecundos para a gente pensar, e não só para pensar, mas que esse pensamento se traduz em ação. Eu vou ter que voltar no barbudo da nossa área, né? Até que chegue um ponto que o seu discurso seja a sua prática, que a sua prática traga o seu discurso junto, né? Então, mudo minha pergunta: como a gente, universidade, se abre para permitir que essas coisas entrem dentro da gente, sem perder essa essência de ser aquele que deve ser o polo de disseminação de várias coisas. Ou seja, sermos um cosmos capaz de dar ordem a esse caos de forma que ele seja realmente produtivo. E me lembrei aqui de uma metáfora que eu uso muito, que é: a vida não é nem caos, nem estabilidade. É a linha que ora passa pela estabilidade e leva o que a gente aprende na estabilidade para o caos, e ora passa pelo caos e leva um pouco do caos para a estabilidade, e esse eterno aprendizado. Mas como você falou de pensar, eu gostaria de encerrar a mesa, se ninguém mais tiver algo a dizer, com o pensamento, a teoria de Damasio, que aponta fortemente o erro de Descartes, que fundou o pensamento cartesiano. Que a gente não pensa para existir, a gente sente para existir. Né? E talvez essa sua fala de que a gente precisa sentir o mundo, a academia precisa sentir o mundo e parar de pensar um pouco. E